Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Frei, a direção espiritual é algo fundamental no nosso caminho da fé, no caminho rumo à união com Deus. Nós percebemos que no Carmelo tem muito mesmo essa questão das pessoas procurarem a orientação espiritual e outras pessoas também. Como a nossa ordem é uma ordem do carisma, que é a união com Deus, a oração constante, o que isso poderia indicar para todos que nos acompanham, nos ajudar nesse campo da direção espiritual? Ana, em primeiro lugar, eu penso que é importante você encontrar um diretor espiritual, como recomendava muito Santa Teresa, que tenha sabedoria, conhecimento, que não vá achar, né? Mas que tenha seguranças realmente para onde ele deve, por onde ele deve conduzir as pessoas na sua vida espiritual. Então é muito importante que o diretor espiritual tenha essa maturidade, esse conhecimento, não seja algo assim improvisado, que ele não sabe o que está fazendo ou para onde vai levar a pessoa também. Depois, a própria pessoa também. Além, é claro, o grande agente é Deus, sempre é Deus que conduz através do Espírito Santo. Mas a própria pessoa, o dirigido, é muito importante. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu vou fazer direção espiritual. Mas na verdade chega a ser quase uma terapia. O diretor espiritual, a pessoa pensa que é um psicólogo. Eu mesmo, muitas vezes da minha vida, já passei, pessoas que me procuravam para direção, passei para psicólogo. Porque falavam assim, não é nada disso, eu não sou psicólogo, não tenho que ficar uma hora ouvindo problemas da vida da pessoa, dificuldades de convivência que ela está tendo, crises humanas, psicológicas ou espirituais. Não é essa a função do diretor espiritual. Então é muito importante a visão que a pessoa que vai fazer a direção tem, o que ela pretende na direção espiritual. E nesse sentido, na vida da gente, a gente sempre tem que ter com clareza um ponto de partida e um ponto de chegada. Pode até pegar na Bíblia, o livro do Êxodo. Eles saíram da escravidão do Egito e buscavam a terra prometida. Deus foi agindo, às vezes mais visível, às vezes mais escondido na nuvem, mas Deus caminhava com eles no meio do deserto. E pessoas que passaram a vida inteira andando no deserto para poder chegar na esperança naquela terra prometida. Assim também o dirigir. Quando ele busca a direção, ele já tem que saber isso claramente. Não é o diretor que vai falar, Ana, você tem que sair dessa situação espiritual e chegar nessa. Mas você tem que saber, olha, eu vivo essa realidade, sempre vivi assim, e agora Deus tem me chamado, tem me atraído, e eu quero chegar em tal lugar. Aí o diretor vai estar sempre te acompanhando. Então, nesse sentido, eu tenho que ter esse desejo de saber o que Deus quer de mim. E ouvir a Deus, pedindo que o próprio diretor espiritual vai me ajudar, vai ser uma companhia no caminho, né? Santa Teresa, ela sempre recomenda que aqueles que começam a vida de oração têm que caminhar com quem é de oração, caminhar com aquele também que vai me apontar de fato o caminho. Que caminho? O caminho que é o próprio Jesus, sabendo-se que o meu desejo é chegar a essa união com Deus, o meu ponto de chegada, e também colocar todo o meu envolvimento. Santa Teresinha recomenda, né? Ela fala aquela frase, não me arrependo de ter me entregue ao amor. Quer dizer, eu estou me entregando dia a dia e eu vou cumprindo essa vontade de Deus, e aquela pessoa que vai também ali iluminando, né, pela luz do Espírito Santo, mas eu tenho que deixar, senão eu vou lá no diretor espiritual, espero que ele fala tudo que eu vou fazer, e eu mesmo não me coloco, não debruço diante da palavra de Deus, dos documentos da igreja, de modo muito forte na vida sacramental, e queira me colocar a caminho. Então, essa direção espiritual vai muito me ajudar. Eu falo assim, na minha vida cristã, a orientação espiritual me ajuda muito. Eu agradeço muito, Frei Jorge, por tantas orientações e tantos outros que me orientaram no caminho. Por isso é importante, mas que também
esse dirigido que somos nós, ou mesmo que seja a gente que está ajudando a orientar o outro, tenhamos a luz do Espírito Santo, essa luz da fé, do caminho da fé. E eu diria assim, para você que já faz direção espiritual, né? Graças a Deus e que o Espírito Santo continue guiando o teu diretor espiritual e a você também. Porém, para quem pensa de começar, né? Além de escolher o diretor, tem que ter uma certa empatia, né? Um certo afinidade, até mesmo espiritual, para poder facilitar. Porém, você tem que ter a determinação. Você tem que querer sair de uma situação de vida, de existência, de uma situação espiritual, às vezes ainda fraca, imatura, e chegar em uma plenitude. Tem que ter muito clara essa meta. São João da Cruz, que para mim, para nós carmelitas, é o grande mestre na direção espiritual, ele diz 2 vezes, em 2 obras das maiores dele, ele insiste. Seja no início do cântico espiritual, seja também no início da noite escura, que é necessário uma conversão total para Deus. Que a pessoa faça uma experiência inicial de Deus e veja que Deus agora vai ser o tudo da tua vida. O resto, tudo é resto, se torna um nada, se torna como que insignificante. E a razão da minha existência é Deus, a sua posse, a comunhão com Ele e a eternidade feliz nele. Quando a pessoa tem essa determinação, Deus mesmo veio, eu diria assim, e Ele vai colocar um diretor espiritual na tua vida, que vai te ajudar a chegar nessa posse, nessa entrega total a Deus, né? Saindo de tudo o resto, se desligando de tudo o resto. São João da Cruz chama conversão radical ou total para Deus. Então, que nesta semana e possamos refletir mais na nossa vida, né? Tudo é Deus, tudo para Ele. E nesse caminho de querendo tudo para Ele, nós possamos viver de fato nele e que possamos ajudar outras pessoas a viver nele e também nos dispor a deixar que outros nos ajudem nesse caminho da fé, porque tudo é Deus. E depois, uma frase da Santa Madre, que a gente cita tanto, né? Só Deus basta. Eu diria, meu irmão, minha irmã, na tua vida realmente só Deus basta? E mesmo se já não é uma realidade, mas no futuro, na esperança, só Deus te bastaria? Sem isso, não existe direção espiritual. Peçamos a bênção de Deus para a nossa vida, para querer firmar a nossa profundidade em Deus que basta. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.